Olá, concursando, sou o mestre Mário e hoje a nossa aula contempla a banca RBO. Vai fazer concurso dessa banca? Inscreva-se neste canal, conheça também os meus inúmeros preparatórios de português de diversas bancas. O site está aqui na descrição do vídeo. Trago a resolução de questões recentes dessa banca e também trago a explicação dos assuntos mais cobrados por ela também. Sem enrolação, vamos já à nossa aula de agora. Assinale a alternativa em que é colocação pronominal. Tem colocação pronominal na sua prova? Você vai se lembrar de quê? Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Vou falar para vocês daqui a pouco. Primeiro ponto de colocação pronominal, você precisa identificar os pronomes oblíquos átonos. Lembrando que eles são usados como complementos verbais. Me perguntaram, será que falar te amo está correto? Eu posso falar te amo? Falar eu posso e escrever, veremos já. Aqui tem o se e aqui também tem o me. Agora que já identifiquei os pronomes átonos, oblíquos átonos, eu vou verificar, será que eu tenho um caso de próclise, quando o pronome vem primeiro que o verbo, um caso de mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo, ou um caso de ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. Ok. Outro ponto importante, eu preciso identificar qual dessas três aqui, próclise, ênclise e mesóclise, é mais cobrada. A próclise. Tenho de identificar as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Aí entra o que, caro concursando? Enéas 4Ps. Vou falar sobre ele agora para vocês. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito.
Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Já compreendeu Enéas 4Ps? Primeira coisa aqui, eu já vou. Não inicio as frases com os pronomes oblíquos átonos. Então, quando eu falo te amo, eu posso falar agora. Escrever te amo, não. Eu posso escrever amo-te. Ou então, também é aceito o quê? Eu te amo. Aí pode. Agora, te amo só não pode escrever. Foi uma festa que, olha o que? O que é um pronome relativo. Olha o P de Enéas 4Ps. Atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, ele virá antes do verbo. Eu tenho um caso clássico da próclise. Então, neste caso aqui, você já identifica que esta está correta. Aqui não inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos, não se sabe. Olha o N de Enéas 4Ps. Palavras negativas, você já sabe se tem uma palavra negativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela, ele virá novamente antes do verbo. Então, aqui eu tenho um caso clássico de próclise. Então, aqui, a alternativa C está errada. Vou voltar aqui porque a alternativa B que vai gabaritar a questão, porque ela está incorreta. Agora eu tenho aqui o que, caro concursando? Um advérbio, não é isso? Olha aqui. Se eu tenho um advérbio, aí já facilitou bastante. É o A de Enéas 4Ps. Palavra atrativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá antes do verbo, como aparece aqui. Está correta, também correta, também correta. A única errada aqui, alternativa B. No que diz respeito à concordância verbal, preciso marcar a alternativa correta. Você que vai fazer prova, já escreva aqui, já vá marcando para ficar mais fácil. Preciso da alternativa correta. Será que com mais de um o verbo vai ficar no singular ou no plural? E o verbo haver no sentido de existir? E os Estados Unidos possui ou possuem, ou é ou são? E deu 5 horas no meu relógio. Lembrando que eu preciso da alternativa correta. Então, caro concursando, lembre-se de quê? Colocação pronominal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O que quer dizer isso? O sujeito no plural, o verbo no plural. Os meninos chegaram. Eu não posso falar os meninos chegou. E também você vai observar quando eu falo lá em número e pessoa. As pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa. Então, os meninos são quem? Eles. Se eu conjugar o verbo chegar, eles chegaram. Então, por isso que eu falo, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Aqui é bem interessante, as bancas cobram bastante o verbo haver. Apareceu o verbo haver, você vai ver, será que ele está no sentido de existir ou não? Mas antes disso, tem aqui, mais de um. Com a expressão mais de um, o verbo vai concordar com o numeral. Então, aqui eu tenho o quê? Mais de um. Então, eu falo o quê? Um tirou. Então, aqui está correta a alternativa A, já gabaritou a questão. Ah, mas mais de um são dois? Não importa. Com a expressão mais de um, o verbo concorda com o numeral. Mais de um participante? Tirou. Um tirou. Haverão problemas. Caro concursando, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal? Vou trazer para você uma breve explicação deste verbo haver que as bancas cobram bastante. Observe só. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular.
eles não, nessa oração não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele, impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir, impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Então, o verbo haver, você já vem aqui, você vai falar assim, existirão problemas. Aí de que você vai se lembrar? Você vai se lembrar disso daqui, que é muito importante. O verbo haver, quando puder ser substituído por existir, existirão problemas. Pode, sim. Ele será o quê? Impessoal, como acabei de explicar para vocês. Então, ele não vai ser flexionado, ele permanecerá na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui será o quê? Haverá problemas. Os Estados Unidos possuem. Quando você tiver um nome próprio terminado em S e ele vier precedido de artigo, ele irá para o plural. Se esse artigo está no plural, como você observa aqui, eu não vou falar eu vou falar os Estados Unidos são. Os Estados Unidos possuem grandes universidades. Então está errada, lembre-se disso. Minas Gerais possui ou Minas Gerais possuem? Minas Gerais possui. Nome próprio, terminado em S, quando não vem precedido de artigo, verbo no singular. Deu 5 horas no meu relógio. Questão bem interessante aqui. Quando se referir às horas e aparecer o verbo deu aqui, ele vai concordar com o número de horas. Então, o correto aqui seria deram 5 horas no meu relógio. Ele vai concordar com o número de horas. Aí você vai falar, mas meu relógio aqui não está no singular? Neste caso aqui é uma adjunta adverbial. Isso daqui é um adjunto
adverbial de lugar. Meu relógio é um lugar onde deram as horas, às 5 horas, né? Então, esse adjunto adverbial não é sujeito. Vou deixar uma pergunta para você interagir comigo. E agora eu falaria o meu relógio. Vamos colocar aqui o meu relógio. Vou colocar maior aqui para você responder. Qual delas está correta? O meu relógio deu ou deram 5 horas? É isso que eu quero saber de você agora. Interaja comigo. O meu relógio deu ou o meu relógio deram 5 horas? Agora, concursando, questão que está contemplando o que? As conjunções. As conjunções, elas exprimem uma ideia, um sentido. Agora que eu preciso daquela que vá exprimir uma ideia de causa. Apareceu causa, que seja para advérbio, preposição, conjunção, você já vem aqui e coloca primeiro. Porque a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Se eu disser, a rua está molhada porque choveu. Então, porque choveu é uma ideia de causa. Primeiro chove, depois a rua fica molhada, compreendido? Embora eu me esforce muito, não vou conseguir o desejo. Gosto muito dessa conjunção embora, porque ela é recorrente nas provas. As bancas cobram bastante. Você já compreendeu aqui qual que é o sentido, a ideia que estabelece essa conjunção embora? Vou falar agora para você um pouquinho sobre ela. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ó. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração. Vou colocar aqui. Na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu o embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que já compreendeu, embora eu me esforce, é o quê? Uma ideia de concessão.
Então, posso vir aqui e já descartar a alternativa A. Tenho férias, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, vai nos trazer uma ideia de oposição. Descarto. Como estava chovendo muito, minha casa ficou alagada. Primeiro a casa ficou alagada ou primeiro choveu? Primeiro choveu. Aí o fato de ter chovido levou à consequência da casa ficar alagada. Então, aquilo que ocorre primeiro vai levar a uma ideia de causa. Quando eu errei, ninguém me ajudou. Então, aqui você já observa o quando, muito cobrado também, ideia de tempo. Assinale a alternativa cujo emprego da crase está incorreto. Então, crase é o quê? A junção da preposição a, exigida pelo termo anterior, mas o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo feminino também. Para você ter a crase, você precisa ter dois as, uma preposição e um artigo, correto? Então, olha aqui, fui à praia. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aqui deu a, eu poderia falar o quê? Eu fui ao clube. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Contei a ela. Ok, quem conta, conta a alguém, não é isso? Essa parede foi construída às pressas. Relatei, quem relata, relata a alguém. Esse livro é referente a alguma coisa. Agora, então, todas teriam que ter crase? Preciso dar errada. Contei a ela. Quem conta, conta a alguém, está certo? Então, contei às mulheres aquela história engraçada. Então, vai exigir o a, sim. Só que eu não uso crase antes dos pronomes. Então, a alternativa A está correta. Não uso crase antes dos pronomes. Todos, sim, exceto, português é cheio das exceções, exceto os pronomes aqueles, suas variações, você pode usar também, e o pronome a qual também eu posso usar, ok? Dependendo do contexto. Essa parede foi construída às pressas, sim, locução adverbial de base feminina. Às pressas tem crase, sim. Quem relata, relata a alguém, não é isso? Então aqui eu vou falar o quê? Relatei às autoridades. Então também está correto. Poderia até ficar assim, ó, relatei às autoridades o ocorrido. Pronto, nem preciso desse sobre. Esse livro é referente a alguma coisa, mas o as de as mitologias vai dar a com acento indicativo de crase. Corretíssima. Sinal alternativo, regência verbal. Assunto bem extenso. O que você tem de memorizar em regência verbal? Você precisa observar aqueles assuntos, aqueles verbos, no caso aqui de regência verbal, que são mais cobrados por aquela banca que você vai fazer o concurso, não é isso? Que vai ajudar bastante, embora assistir é muito cobrado por todas, obedecer, custar nem tanto, aspirar também sim. Regência verbal, primeira coisa que você tem de observar é a transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que virá acompanhado de preposição. Verbo transitivo direto, você tem um complemento, mas ele virá sem preposição. É importante você se lembrar disso daqui. Aí você pega assistir. Assistir, ele pode ser com o significado de ver, aí ele é um verbo transitivo indireto, vai pedir preposição, e no sentido de ajudar, ele será o quê? Um verbo transitivo direto, aquele que não vem com preposição. Assistiremos um filme. Aqui é no sentido de ver. Então ele é um verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição a. Correto é assistiremos a um filme. Obedeça, o verbo obedecer, ele é verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição a. Então, o correto seria obedeça aos seus irmãos. Custou o aluno entender a questão. Observa aqui, se custa alguma coisa a alguém. Então, o correto aqui seria custou ao aluno entender a questão. Lembre-se disso, se você tem um verbo bitransitivo, um verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Você observa aqui, objeto direto, os dois não vieram acompanhados de preposição, então está errado. Ele precisa ter um objeto indireto, quando eu coloquei o ao aqui, e um objeto direto. Aspiro, aspirar com o sentido de desejar, ele é o quê? Verbo transitivo
indireto. Se é verbo transitivo indireto, virá acompanhado de preposição. Desejo novas oportunidades de trabalho. Aspiro a novas. Corretíssimo aqui. Letra D. Aspirar, no sentido de desejar, verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Se for no sentido de inalar, cheirar, aspiro a fumaça da fábrica, verbo transitivo direto, não vai pedir a preposição a. Assinale a alternativa cuja pontuação está correta. Caro concursando, apareceu pontuação na sua prova, você vai se lembrar de quê? De SPC, ou melhor, do SVC. O que é o SVC? Você já ouviu durante as minhas aulas eu falando em SVC? Vai ajudar bastante, ok? Por exemplo, alternativa B. Não concorda com o planejamento feito. Quem não concorda? Tatiana. Aqui é o sujeito. Aqui eu tenho o verbo. Será que entre o sujeito e o verbo posso ter uma vírgula? Observe o SVC. Então, tem vírgula? Lembre-se de SVC. O que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. É isso que é SVC. Então, não posso usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. O homem, sujeito, está evoluindo bastante, está evoluindo locução verbal. O que a banca faz? Ela vem aqui e coloca somente esta vírgula que o homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Está errado, porque eu separei o sujeito do verbo. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, perfeito, está correto. Se for essa adjunta adverbial de curta extensão, pode usar ou não a vírgula. Nos tempos atuais é o quê? Uma adjunta adverbial. Se esse adjunta adverbial estiver no meio da frase, entre o sujeito e o verbo, virá separado por vírgula. O correto é o quê? O homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Macete, uma vírgula errada. Duas vírgulas, certo. Para separar o verbo do seu complemento, eu não posso separar o verbo do complemento. Eu creio para sempre em você. Eu creio para sempre em você. Então, o que você observa? Que quem crê, olha aqui, eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Se entre o complemento e o verbo tiver uma vírgula, errado. Se forem duas, correto. Eu creio em você para sempre. Então, tem vírgula? Lembre-se de que? SPC, ou melhor, SVC. Agora que você já memorizou o SVC, vamos lá. Então, descartei a alternativa B. Tatiana não concorda, não pode ter esta vírgula. Vendi meu carro, meus livros, ok. Eu vendi o quê? Verbo transitivo direto. Meu carro, objeto direto. Meus livros, objeto direto. Meu relógio, objeto direto. Então, você usa a vírgula em uma enumeração ou para os termos que exercem a mesma função sintática. Todos aqui são objetos diretos. Então, comprei arroz, feijão, macarrão, todos separados por vírgula. Agora, aqui está errado na alternativa C que eu não uso a vírgula antes do E. Quando eu posso? Vou deixar uma pergunta para vocês aqui, quero muita interação. Eu posso usar vírgula antes do E ou nunca uso? Fale para mim qual situação que eu posso usar vírgula antes do E. Aqui eu não posso, ok? Um ou outro. Livros, meu relógio. Aqui eu vou retirar essa vírgula. Marcos, meu melhor amigo, está chegando. Então, quem está chegando? Marcos. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter uma vírgula, mas se aparecerem duas, provavelmente estará correto. Marcos, meu melhor amigo. A posta explicativa ele virá entre vírgulas. Show de bola, corretíssimo. Eu irei, olha aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o complemento. Então, nada justifica o emprego dessa vírgula. Eu irei para bem longe daqui sem vírgula. Questão de nível superior, banca RBO, vou marcar a alternativa cuja acentuação está correta. E agora, qual delas está correta? Então, tem acentuação, você vai se lembrar de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Muito importante isso daqui. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês agora. Então, vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítona é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar.
Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em EN. Acentuo as oxítonas também terminadas em ENS. E aquelas terminadas nos ditongos abertos. EI e OI. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentuo as paroxítonas terminadas em N. Não acentuo as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em ON e ONS, mas terminada em NS não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em N, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos EI e OI das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos EI e OI nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, mono, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba.
elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O, e os ditongos abertos EI, OI e EL, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto EL, o ditongo aberto E e o ditongo aberto OI. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Agora que você já compreendeu a acentuação, vamos lá então. Análise. Vamos separar em sílaba. A-na-li-ze. Ela é o quê? Uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Lembrando que precisa da alternativa correta. Já gabaritei a questão. Recorde ou recorde, imagine que você tenha dúvida. É igual rubrica ou rúbrica? A forma correta é rubrica, caro concursante. Então, batemos o recorde, nada disso. Batemos o recorde, não tem acento. Sandra não para, e agora de nos importunar. Aqui nós temos o quê? Essas paroxítonas homógrafas. Homógrafa de repente parece um palavrão, nada disso. Homógrafo, homo igual, grafo de grafia, escrita igual. Então o que você observa? O novo acordo ortográfico extinguiu, aboliu o acento nessas palavras paroxítonas homógrafas. Observe, antes tinha a questão de pelo ter acento, para, pela, pelo, polo, pera. Não mais tem acento. Antes tinha. Depois do acordo ortográfico, acabou para todas elas. Observe aqui. Pelo, para, pela, pelo, polo, pera. Não mais tem acento. Anote aí no seu caderno, é bem importante isso. Então, descarta a alternativa C, porque o para, ele não mais tem acento, e nem o pelo. Já descartei também a alternativa D. De todas essas palavras homógrafas, nada disso. Olha aqui, por preposição não tem acento, mas se for por verbo, tem. Pode, lá no presente, não tem acento. Pôde, no passado, tem. Então, alguns ainda permaneceram. Quais permaneceram? Por e pode ou pôde. Então, aqui, descarta também para, pelo, não mais tem acento. Recorde. Memorizou? Sinale a alternativa em que as palavras destacadas estão grafadas corretamente em seus contextos adequados. Preciso ver, neste contexto, seria despensa ou o correto seria dispensa? A dispensa dos serviços obrigatórios, a dispensa está escrito. A dispensa dos serviços obrigatórios foi assinada pelo coronel. Aqui, despensa ou dispensa? O correto aqui seria a dispensa, porque você está dispensando, você não precisa daquilo. Então, aqui está errado. A dispensa da cozinha, não. O correto aqui é a despensa da cozinha, tem pouca comida. O atleta suou muito durante a corrida. O relógio da matriz suou, inverteu, caro concursando. Vou colocar esse aqui e este vai vir para aqui. Simples assim. O atleta suou, correto? É do verbo suar. E soou é quando faz barulho. Então, o relógio da matriz soou ao meio-dia. Lembre-se disso. O verbo suar, ok? Agora eu falo eu suo ou eu sou? Eu suo. O verbo é suar, então eu suo. Você sua, correto? Até tem uma piadinha meio sem graça, né? Eu não sou bom para as piadas também. Tinha um rapaz lá dançando bastante na boate. Aí a moça chegou para ele e falou, nossa, você sua, hein? Aí ele estava bastante suado, aí ela pegou, aí ele virou para ela e falou, eu também serei de você. Então ele entendeu que ela seria dele, né? Porque ele achava que suar seria soa, então ela deveria ter falado, você soa. Não, do verbo suar é você sua mesmo. Conseguiu compreender? Então, o réu delatou de delação premiada seu comparsa de crime. O médico dilatou o meu olho para o exame. Aqui está corretíssima a alternativa C. Delatar seria entregar seu comparsa de crime.
O médico dilatou, aí a minha pupila dilata, ela expandiu, estendeu, certinho aqui. O príncipe proeminente se aproxima. Esse músculo preeminente aqui foi ao contrário. Então, quando fala lá de preeminente, é no sentido de alguém de um grau mais elevado, príncipe superior, poderia falar assim. E já proeminente, que vai ser usado aqui, é o que? Uma protuberância. Proeminente, protuberância, uma elevação. Esse músculo elevado foi resultado de muito treino, porque ele está forte, ele está elevado. A única que não alterou, alternativa C. Exerce a função de sujeito o termo destacado em sujeito é aquele que pratica a ação. Se for sujeito na voz ativa, sujeito agente. Se for sujeito paciente, ele também pode sofrer a ação. Compreenderão todos os seus amigos sua decisão final. Então, todos os seus amigos compreenderão sua decisão final. Então, neste caso aqui, a alternativa A está correta. Não precisa ter essas vírgulas aqui, porque eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, todos os seus amigos compreenderão. Cheguei atrasada para a reunião. E agora? Exerce a função de sujeito. Isso aqui é um sujeito? Nada. Isso daqui é um verbo, caro concursante. Ah, mas aqui eu subentendo ou percebo que tem um sujeito oculto ou desinencial. Tem, eu sei que sou eu. Mas cheguei é verbo, cheguei não é sujeito. Há muita corrupção. Há o quê? Verbo transitivo direto. Muita corrupção é o complemento do verbo haver. É o objeto direto. Isso aqui é bem importante. Durante a noite picharam, verbo transitivo direto. A parede do teatro, objeto direto. Aqui você observa que aqui eu tenho um sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. João Pedro, Amália e Simone compraram um apartamento em São Paulo. Aqui, neste caso, é sujeito? Não, se fosse sujeito, teria de ser todos esses daqui. Então, João Pedro, Amália e Simone, ok. Neste caso aqui, pode ser um vocativo. João Pedro, chamei João Pedro. Amália e Simone compraram um apartamento em São Paulo. Vocativo vem separado por vírgula. Se fosse o sujeito, pouquinho complexa a questão, mas aqui eu teria de ter esse sujeito composto. Assinale a alternativa correta em relação à concordância verbal. Então, para fazer concordância verbal, primeira coisa, você vai identificar o verbo e fazer a pergunta com ele, não é isso? Então, vamos lá. Quem se alimentou no pasto? O rebanho. O rebanho é o sujeito. Sujeito simples no singular, o verbo no singular. O rebanho alimentou-se no pasto. Então, eu venho aqui, está errada a alternativa A. Correto seria ele alimentou-se. Houve questões. Verbo haver já expliquei na aula de hoje. Existiram questões. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural, corretíssimo. Houve questões. Os Estados Unidos, já expliquei também, os Estados Unidos são a maior. O cansaço, a tristeza, a frustração, tudo. Ok. Sujeito, neste caso aqui, sujeito composto, verbo no plural, não. Quando aparecer aqui esse aposto resumitivo, o verbo vai concordar com ele. Tudo desmotiva qualquer um. Então, tem um aposto resumitivo, tudo, nada, algum, você já sabe, o verbo vai concordar com ele, ficando no singular. Certo por aqui? Correção da nossa aula, inscreva-se neste canal, dê um like e compartilhe também com seus amigos.